Meu nome é Renan Teodoro de Oliveira, sou pesquisador associado aqui ao NEV USP. Sou graduado em Ciências Sociais pela USP e acabei de defender o mestrado em Sociologia também pela Universidade de São Paulo. O título da minha dissertação de mestrado foi Banalidades e Brigas de Bar, Estudo de Conflitos Interpessoais em São Paulo. A cidade de São Paulo registrou, durante os anos 90, os maiores índices de morte por homicídio já registrados na história do país. Mais recentemente, estudos do Conselho Nacional do Ministério Público apontam que pelo menos metade desses homicídios são causados porque eles chamam de motivos banais. A minha dissertação ela é fruto justamente do meu estranhamento, enquanto pesquisador, para a combinação desses dois fatores, quer dizer, como que a gente pode compreender que que os homicídios, que as mortes violentas são causadas por motivo fútil? Essa foi a minha questão disparadora. Essa pesquisa surgiu enquanto eu era pesquisador aqui no NEV, em uma outra pesquisa, o estudo da impunidade penal. O material que eu utilizei para desenvolver a minha pesquisa foi originalmente coletado para essa outra pesquisa do NEV. E eram 197 autos de processo penal para homicídio tentado ou homicídio consumado, registrados na zona noroeste da cidade de São Paulo entre 1991 e 1997. Então, o meu estudo diz respeito a este período específico dos anos 90. E eu acessei os casos através desses processos penais, pela leitura dos processos penais. O meu principal desafio na dissertação foi transitar entre duas esferas de problemas distintos. Eu partia da pergunta, o que é o banal, afinal de contas? Quem define o que é banal, como se define o que é banal e em razão do que se define a banalidade dessas mortes. Essa é a primeira esfera e meu desafio foi transitar dela para o estudo dos conflitos que geraram os homicídios. Quer dizer, a literatura trata geralmente de morte por homicídio, mas toda morte envolve um conflito por trás, ou seja, uma briga, enfim. E meu desafio foi transitar entre essas duas esferas. Então, eu dediquei um capítulo da minha dissertação a compreender como que o discurso jurídico, ou seja, como o processo penal produzido a várias mãos, por juízes, por promotores, mesmo com a participação da polícia, defensores dos réus, assistentes de defesa, como desenvolvimento do processo era formulada a questão da banalidade. A questão do motivo fútil. O motivo fútil, vale explicar, ele é uma categoria jurídica que qualifica o crime de homicídio. Você encontra o homicídio simples e o homicídio qualificado. E a rigor, a qualificação do homicídio tem a função de aumentar a pena. Um crime qualificado é um crime que vai, se condenado, a pena ele é motivo de aumento de pena. Dessa análise eu queria destacar dois aspectos. O primeiro é que, mais do que descrever os crimes de homicídio, além de descrever os crimes de homicídio, os debates em torno das qualificadoras, ou seja, se a qualificadora deveria estar presente ou não deveria estar presente, os debates que são feitos pelos promotores, pelos defensores e pelos juízes, esses debates trazem uma oportunidade de perceber como no processo penal se constrói personalidades sociais, se constrói perfis de condutas que são consideradas certas, que são condutas, são valores médios da sociedade. No final das contas, a categoria fútil, ela diz um pouco respeito a esse afastamento que supostamente existe entre os valores que os defensores e os valores que o discurso jurídico defende e um valor da sociedade que deveria ser um valor ou uma forma de se conduzir na sociedade que deveria por si ser punida. Então, no limite, banal não é o crime, banal é a pessoa que o comete. Em muitos casos, alguns casos mais claros, assim, o discurso da banalidade surge como uma forma de naturalizar. A violência é como se a violência fosse naturalmente característica de certas pessoas, de certos estratos sociais. Então a banalidade causa essa marca no processo. O segundo aspecto, nesse capítulo que eu desenvolvi, foi, no final das contas, confirmar o que outras pesquisas que me antecederam já vinham apontando.
As categorias de motivo fútil, motivo torpe, elas também servem com uma função no jogo interno do processo. É uma frase que ficou um pouco famosa. Os promotores jogariam com mais para conseguir o mínimo. Quer dizer, um processo penal começa como qualificado e, ao chegar no júri, há uma tendência do júri não qualificar, entender aquele crime não como homicídio torpe ou fútil, mas como homicídio simples, o que reduz a pena, ou mesmo como um homicídio praticado por violenta emoção. Então tem esse jogo interno do processo penal para crime de homicídio, e a qualificadora também atende a isso, ela é um instrumento interno. Uma vez superada essa etapa na minha dissertação de entender qual era a função da banalidade, como ela aparecia, foi o momento, no meu próximo capítulo, de compreender o conflito que produzia aquela morte na sua dinâmica social, quer dizer, pelo que as pessoas que estavam envolvidas no conflito, em torno de que elas conflitavam, eram disputas, eram brigas em torno de quê e como isso se desenvolvia. Essas eram mais ou menos as perguntas gerais que eu fui ler os processos. Para isso, esse trabalho me exigiu um estudo mais qualitativo e foi aí que eu tomei a opção por selecionar uma parcela menor daqueles 197 casos de homicídio que eu tinha disponível. Para fazer um estudo qualitativo, eu optei por estudar 30 casos e selecionei 30 casos de brigas de bar. Além da questão anedótica envolvendo a briga de bar, eu achei que era importante porque com isso eu conseguiria ter como um controle no meu estudo um pouco da dimensão espacial do conflito. Não estou tratando de conflito em qualquer lugar, conflito de qualquer espécie, mas eu preferi, por motivos da pesquisa, para desenvolver a pesquisa de uma forma mais controlada, comparar casos que aconteciam numa circunstância mais ou menos parecida. E aí, enfim, lá na minha dissertação eu conto um pouco sobre o papel que o bar, os botequins e os botecos cumprem na vida social. Isso é uma coisa... Eu fui levado a estudar um pouco isso, não vou tratar disso aqui agora, mas lá na dissertação eu falo um pouco sobre isso também. Desse estudo qualitativo sobre o conflito, como o conflito se transforma em violência, são dois aspectos interpretativos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que os conflitos interpessoais, mais do que um ponto fora da curva no cotidiano, um acontecimento inesperado, ele é algo que foi sendo construído a partir de microtensões que estão muito presentes na vida cotidiana. Ele é o encoroamento de uma série de conflitos menores com os quais as pessoas convivem nos seus bairros, nos seus locais de trabalho, enfim. Essas microtensões, elas se dão basicamente em torno de disputas pela manutenção de linhas divisórias entre a minha autoridade e a sua autoridade. Os conflitos eles surgem, na maioria das vezes, quando a autoridade de um dos lados é colocada à prova. E aqui, como eu estudei casos de bar, um elemento fundamental para entender essas mortes é a sociedade ao redor, ali, o público, digamos assim. As pessoas com quem elas conviviam. Todos esses casos que eu estudei, eles aconteciam na frente de todo mundo, não eram assassinatos planejados, eles eram brigas que surgiram no meio de todo mundo e que se deram e que foram levadas a cabo na frente de todo mundo. Então tem esse outro elemento. Como eu vinha dizendo, os conflitos eles surgem em momentos que essas autoridades são questionadas e são questionadas publicamente, o que exige uma resposta rápida. E um outro ponto importante é que, para além do conflito, da produção do conflito, dos casos nessas circunstâncias, a violência entra em cena após uma série de outros pequenos conflitos, aquilo que eu identifiquei como escalada de tensões, um termo que eu tomei de empréstimo do professor Sidney Chalhoub. Também percebo nos meus processos essa escalada de tensões. Então, uma morte que é considerada por alguns banal, ela na verdade é fruto de um processo que vai tomando forma a partir de conflitos menores, e a dimensão do corpo é muito importante. Se eu estava dizendo atrás que o conflito ele é disparador quando uma autoridade social é questionada, o toque no corpo, a invasão no corpo do outro é também um outro elemento disparador da violência. Então, um conflito ele se torna uma violência interpessoal também um pouco a partir disso. E tem um elemento que é transversal, que é fundamental nisso tudo, que são as construções das masculinidades. O perfil
dos envolvidos nos conflitos são homens jovens, trabalhadores precarizados da cidade de São Paulo. A questão da masculinidade está presente, ela aparece em todos os casos pelo menos uma vez. Então é uma brincadeira que coloca em dúvida a masculinidade do outro, a capacidade do outro de ser provedor, a capacidade do outro de ser trabalhador, a capacidade do outro de responder como um homem deveria responder. Esse padrão masculino é um outro elemento que tempera essas tensões cotidianas. E por fim, eu acho que uma questão que eu não posso deixar de citar é a forte presença de arma de fogo. Eu, em alguma medida, acabei me deparando com a necessidade de discutir na minha dissertação, ainda que eu não tenha levado isso mais a fundo, sobre políticas, por exemplo, de fechamento de bares, de controle de horário para funcionamento de bares. Em muitos casos, no discurso comum, mesmo no discurso jornalístico, a gente vê, de certa forma não, corretamente associada a questão do alcoolismo a essas banalidades. As pessoas se mataram porque elas estavam bêbadas. Quer dizer, são fúteis, são banais, são uns animais selvagens, em alguns casos a gente pode até ouvir esse tipo de discurso, e estavam bêbadas. É evidente que que a bebida é um elemento que causa algum distúrbio nas capacidades cognitivas. Só que mais do que ser um produto da bebida, eu tentei compreender o consumo de álcool como uma prática social que vem casada com outras questões, como a da masculinidade. Mas não é a bebida o que facilita as mortes violentas. O que facilita as mortes violentas é a forte presença de arma de fogo. Então, em alguma medida, quando se discute políticas públicas para redução, para contenção de homicídios, talvez o mais importante seja não abrir mão de questões do desarmamento, ao invés de propostas como fechamento de bares. Quer dizer, talvez seja mais efetivo não fechar o bar em si, mas garantir o desarmamento da população.